e tinha uma bandeira do Brasil aqui no braço, como essa aqui, né? Não é essa aqui que é a original. Depois, quando eu voltei, eu levei lá em Aparecida do Norte, naquela sala de oferendas lá de Aparecida. Embaixo tem o capacete do Ayrton Senna, do lado do capacete dele tem uma, que é fácil de ver de longe, tem um quadrinho que tem essa bandeira. Se alguém for lá, depois dá uma olhadinha, tem uma mensagem que eu deixei lá. Aquela original, mas eu tinha uma como aquela lá, aqui no braço, assim. Aquela vez que eu tinha medo, eu passava a mão no braço e falava: não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo, está todo mundo indo comigo, está todo mundo indo comigo. Aquela foi uma sensação muito boa, sabe? Tinha uma energia que dava quase para sentir, para pegar com a mão assim, sabe? Não sabia se tinha alguém vendo na TV ou não, mas dava quase para pegar com a mão assim. Mas por que eu passava a mão na bandeira e falava: se for pensar bem, essa bandeira, nossa, né, que está aqui, está lá atrás, pendurada, ela não é só um pano bonito com cores bonitas, né, com desenho diferente. Essa bandeira significa muito mais, ela representa toda a nossa história, toda a nossa cultura, né? Representa o sacrifício de um monte de gente para que a gente tivesse o país que a gente tem hoje. Às vezes a gente não para pensar sobre isso, a gente fala assim: pô, a gente tem tanto problema aqui, mas não foi fácil chegar até aqui. E que país que não tem problema, aliás, né? Todos os países têm problema, mas esse é o nosso, essa é a diferença, esse é o nosso país, e a gente pode fazer alguma coisa por ele. Essa bandeira representa muito mais. Às vezes a gente reclama, vê na televisão tanta coisa errada que a gente fica até meio cansado com isso, né? Mas de certa forma a gente é cúmplice dessa situação como toda, né? Se a gente for pensar bem. Outro dia eu vi um cartaz de uma garota numa dessas passeadas, acho que foi em Brasília, uma passeata. Ela estava escrito assim: o povo não é vítima da corrupção, o povo é cúmplice. Isso é verdade, porque quem vota não é a gente no final das contas lá. Mas eu não quero levar para esse lado o assunto aqui, porque eu quero levar o seguinte: esse é o nosso país, e esse é o país que a gente pode fazer alguma coisa por ele. E representa, essa bandeira representa cada um de nós, representa todos nós. Por isso que cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira e falava assim: não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo, está todo mundo indo comigo. Aí, 6 segundos da decolagem, acende aqueles motores, o foguete começa a vibrar, ele vibra tanto enquanto ele está preso aqui, ó, que chega a trincar o esmalte dos dentes. É normal acontecer isso, porque você não pode colocar nada na boca, né? Está com o capacete fechado, com luva, então não pode colocar borracha na boca, nada disso, tem que segurar no dente mesmo, isso trinca o dente. Não tem problema, depois conserva. Mas dura pouco, 6 segundos, só isso aí. E aí decola. 9 minutos depois que você decola, você sai daqui do Cazaquistão e vai para o outro lado do planeta, literalmente. A gente vai para o outro lado do planeta, a 200 km de altitude, com 25 mil km por hora. Isso depois de 9 minutos. Então dá para ver que tem uma aceleração grande nesse processo. São 3 estágios. O primeiro estágio são 2 Gs, você é colado na cadeira com 2 vezes o seu peso. O segundo estágio são 2 Gs e meio. O terceiro estágio, 7 Gs. Então, o último estágio, o último empurrão para você chegar no espaço na velocidade correta. Aí você chega no espaço, né? E as pessoas perguntam para mim assim: o que você sente quando chega lá e olha para a Terra, né? Do espaço? Essa é a pergunta talvez que eu mais recebo. É difícil você descrever sentimento, primeira coisa, porque cada um vê a vida de um certo modo e a mesma coisa pode representar sentimento diferente para as pessoas. Mas eu vou dizer o que eu pensei. E quem sabe com isso eu não consiga trazer todo mundo para sentir o que eu senti e ver com os meus olhos também, né? Você chega lá, você olha para a Terra, vê esse planeta azul, maravilhoso por baixo, assim, né? A primeira coisa que eu lembrei, sabe o que foi? Lembra da Dona Zuleika lá em Bauru? Né? Aqueles olhos azuis dela, falando para mim naquele dia que o pessoal falou para mim: ó, você nunca vai conseguir. Eu lembro daquilo? É impossível, você vai ficar frustrado só para filho de rico. Que ela chegou para mim e falou assim: olha, você consegue ser o que quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espera de você. Lembra disso? Que ela falou com tanta vontade, aqueles olhos azuis. Eu lembrei exatamente disso. Aliás, o planeta, essa cor azul do planeta, é exatamente da cor dos olhos dela. Infelizmente ela não pôde ver isso com os olhos azuis dela, porque isso aconteceu em 2006 e ela faleceu em 2002, né? Mas eu tenho certeza que ela viu de algum lugar, né? Ela deve ter visto e deve ter sentido orgulho naquele momento de participar. É bom quando você chega e realiza alguma coisa na vida e você lembrar das pessoas que te ajudaram para chegar lá. Se você prestar atenção, na maior parte das vezes que a gente realiza alguma coisa, o que a gente faz? A gente lembra das pessoas que atrapalharam, a gente lembra de tudo aquilo que deu errado. E a gente muitas vezes esquece, pode ser da mãe que falou alguma coisa, do pai,
do professor, do amigo, alguém que ajudou, que naquele momento que você precisava, ele deu um empurrãozinho, falou alguma coisa. Então é bom lembrar, é como se você estivesse compartilhando aquilo lá, aquele momento com aquela pessoa. Então, para mim, aquele momento foi muito especial. Olhar para a Terra e lembrar do Thomas Blake foi muito, muito bom para mim. Logo depois, você olha para a Terra, lá embaixo daquele planeta azul, aquela bola azul, girando com 7 bilhões de pessoas, vivendo naquela camadinha fininha, né? Vivendo ali naquela camadinha bem fininha da atmosfera, tão dependente do planeta. A gente trata tão mal esse planeta, né? É estranho, é como se a gente tratasse mal a casa da gente mesmo e esperando que a casa durasse para sempre, né? Sem fazer manutenção, sem fazer nada. Isso não funciona bem, isso não é muito lógico isso. Mas esse é o nosso planeta, né? Você começa a imaginar aquele monte de gente ali, lá em cima, a vida é muito mais simples. Quando a gente está aqui, tudo parece tão complicado, tudo parece tão tumultuado, tem tanta prioridade. O horizonte parece tão curto, né? O horizonte está no próximo prédio, na próxima montanha ali. De lá você não tem horizonte, lá você vê a curva do planeta. Aí você começa a achar a vida mais simples, as coisas parecem mais simples, fora do tumulto de tudo isso aí. De repente, algumas coisas passam a fazer mais sentido na sua cabeça. De repente, naquela situação, você não vê divisões, né? Uma das coisas que eu gostei, você não vê divisões. Fora as divisões geográficas, né? Onde tem mar, onde tem terra, você não vê divisão. Ali mora um certo tipo de gente, ali mora um outro tipo de gente. Lá você não vê cor, você não vê religião, você não vê nada disso. Tá? Todo mundo é igual. E a sensação que você tem, diferente daquilo que a gente pode imaginar, você chegar lá e se sentir, falar assim, eu cheguei aqui, eu sou astronauta, você sentir lá grande coisa. Não, muito pelo contrário, você chega lá, você se sente nada, absolutamente nada, insignificante, quando você se compara com a Terra. E aí você pensa assim, todo mundo é igual, todo mundo é insignificante comparado com a Terra. A gente vive pouquinho, se for pensar, quem vive muito, viver 100 anos, 120 anos, sei lá, se alguém viver esse tanto, comparado com o tempo do universo, isso é nada, acabou. Então, a gente vive pouco, é tão insignificante perante a Terra, né? E por outro lado, a gente gasta tanto o nosso tempo com coisas tão, muitas vezes inúteis, muitas vezes negativas, né? Pô, tem que ter uma outra maneira de fazer isso. Mas se sentir insignificante, uma sensação estranha, assim, você começa a pensar assim, peraí, eu fiz tudo isso, cheguei até aqui para provar para mim mesmo que eu sou insignificante, tem alguma coisa errada com isso, né? E aí um outro pensamento começou a assumir forma, assim, que foi muito interessante para mim. Foi o seguinte, se você pensar bem, tanto do ponto de vista científico, falando de Big Bang, por exemplo, quanto de um outro ponto de vista mais religioso, todos nós fazemos parte da mesma coisa. Você olha para esse universo todo, principalmente se você pensar, se tudo saiu do mesmo lugar, todos nós somos a mesma coisa. Se você pensar, tudo que existe no universo é feito da mesma coisa, vem da mesma coisa. Então nós somos a mesma coisa. Isso foi uma coisa interessante. Peraí, se eu sou parte desse universo enorme, eu não sou tão insignificante assim. Eu sou o universo, eu não sou o universo, mas eu sou parte, eu sou o universo aqui dentro. E todos nós fazemos parte exatamente da mesma coisa. Aquilo me fez sentir melhor, sabe por quê? Porque de repente algumas das coisas alguns paradigmas começaram a quebrar na minha cabeça, e algumas coisas que eu não entendia começaram a fazer completo significado. Lembra aquela regra de ouro que o pessoal falava? Trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado, por exemplo. Se eu penso em mim, e ele, e ela, como coisas completamente separadas, isso não faz tanto sentido. Mas de repente, se eu penso em nós todos como parte da mesma coisa, se eu faço bem para ele, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. Se eu faço mal para ela, ou bem para ela, eu estou fazendo bem ou mal para uma parte de mim. Aí as coisas começam a fazer sentido completo. As pessoas perguntam para mim assim, vem cá, você acredita em Deus? Acredito. Mudou depois que você foi para o espaço? Mudou, acredito mais. Mas eu não acredito naquele Deus que fica lá em cima, sentado, completamente separado de todo mundo, jogando raio em alguém que fizer alguma coisa errada, alguma coisa assim, desse estilo diferente. Eu acredito num Deus que ao mesmo tempo está dentro de cada um de nós e ao mesmo tempo é tudo que existe em todos os lugares, em todos os tempos. Se você pensar sobre isso, tem gente que me critica quando eu falo de Deus, quando eu falo de religião, eu falo bastante disso. Tem muita gente principalmente quando eu vou em meios de ciência, né, o pessoal vira e fala, pô,
criticam, falam que você é um cientista, como é que você fala de religião? Eu acho o seguinte, que a gente sabe muito pouco ainda para poder julgar o restante. A gente constrói com tijolinho até onde a gente consegue enxergar. E mais do que isso, eu acho que não existe nenhum tipo de conflito entre isso. Eu acho que é só uma falta de conhecimento ainda para a gente chegar lá, quem sabe, né? Não um dia. Mas eu vejo esse tipo de Deus. Para aqueles que não gostam de Wagner, não é o caso aqui, logicamente, mas em alguns lugares, para aqueles que não gostam ou têm vergonha, que por incrível que pareça tem gente que tem vergonha de falar em Deus, por incrível que pareça existe esse tipo de coisa, você pode usar o universo, funciona da mesma forma, está em todos os lugares ao mesmo tempo que está dentro de nós. A gente é parte de tudo isso, toda essa criação inteirinha, né? E a gente é só um pedacinho, insignificante, mas aí que vem um significado, gente. Por fazer parte de tudo isso, a gente tem um significado muito maior do que a parte física, né? Vamos dizer assim, que a gente está aqui carregando. Ok. Outra coisa, só para terminar nessa coisa, que o pessoal às vezes me pergunta, vem cá, você voltou de lá, você podia fazer tanta coisa diferente, né? E eu faço um monte de coisa, mas você podia fazer tanta coisa. Por que você resolveu ser professor? Professor, um tipo de profissão que ganha pouco, que não é respeitado como deveria. Então, olha, mas eu vejo o seguinte, professor é a função mais importante que existe. Sem professor, você não tem nenhuma outra carreira, não tem médico, não tem engenheiro, não tem advogado. Sem professor bom, você não tem nada disso. Então, é isso que eu penso, por isso que eu falo tanto também de educação, etc. Ok. O livro. O pessoal tem esse livro aí, né? Muita gente tem esse livro. Então, esse livro é possível. Eu comecei a escrever no espaço. Esse livro começou do seguinte: o pessoal pensa assim, dá medo lá no espaço? Lógico que dá, né? Também você tem uma reentrada, você pode morrer na reentrada.